Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta noite de quarta-feira estamos aqui reunidos para trazer a vocês uma palavra de Deus, uma palavra para o teu coração. É muito bom a gente estar mais uma vez juntos para poder estarmos nessa comunhão maravilhosa, juntos na presença do Senhor nesta quarta-feira. Vamos estar orando a Deus. Pai Celestial, eu quero te agradecer esse momento maravilhoso de estar na tua presença, Senhor, para juntos com os meus amados irmãos louvarmos, exaltarmos o teu nome e trazer aqui uma palavra do Senhor para os corações. O teu Espírito Santo venha ao nosso encontro, Senhor, alegrando, tirando a tristeza, tirando dúvidas, angústias, Senhor, e trazendo a fé, trazendo a certeza de que vale a pena servir ao Senhor com fidelidade. Abençoa todo o teu povo, aqueles que estão perto aqui no Brasil e também aqueles que estão fora do país, em outros lugares mais longínquos. Eu quero que o Senhor alcance com a tua palavra e com a tua presença. Eu peço pela tua bênção, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tema de hoje: Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha e Deus continua trabalhando em teu favor. Ainda que você não veja, ainda que eu não veja, às vezes a gente não vê um sinal de nada. Queremos, como Elias, que está no monte, pedindo para o moço que lhe assistia: vai ver se tem chuva, se tem uma nuvem. E ele vai lá e não vê nada. E ele não vê uma nuvem. Na sétima vez foi que o moço viu uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Olha só. Mas eu pergunto para você agora: será que Deus não estava trabalhando? Será que Deus não estava trabalhando mesmo não tendo nuvem alguma? Claro que está. Mesmo você não vendo nada, mesmo não tendo nuvem, mesmo não tendo um sinal, mesmo as coisas estando difíceis do nosso lado, na nossa frente, Deus ainda está trabalhando. Eu creio nisso porque a minha fé, a fé que eu tenho em Deus, na sua palavra, me leva a confiar nas suas promessas. Continue confiando, continue crendo, continue orando, continue falando de Jesus, continue falando da palavra, continue sendo testemunho vivo para as pessoas. Meu amado, continua sendo bênção na vida das pessoas, porque Deus ainda está trabalhando. Deus trabalha, Deus não dorme. A palavra do Senhor diz que não dormirá e nem cochilará o guarda de Israel. Sabemos que todas as coisas cooperam, isso é outra tradução, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo versículo 28, do capítulo 8 de Romanos, esse versículo é como se fosse uma síntese do capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos ele é muito bonito. É como se fosse uma síntese esse versículo. Veja bem, no versículo 1, nós vemos do capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. No versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Muito bem, versículo 14, olha só, estou lendo o capítulo 8 de Romanos, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15, porque não recebestes um espírito de servidão, ou quer dizer, de escravidão, para novamente temerdes, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. E o versículo 16, o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus.
E o 17: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E versículo 18, eu estou lendo o capítulo 8 de Romanos e alguns versículos, você está me acompanhando, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar, não são dignas de ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esses versículos culminam na declaração do versículo 28. Olha só: todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 18 você ouviu: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, as situações que nós não entendemos, nós não percebemos, queremos entender de uma forma simples, mas não conseguimos, coisas que estão fora até da nossa alçada. Mas a palavra de Deus é a verdade absoluta para nós. Se ela diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então eu tenho que ficar firmado nas palavras e nas promessas do Senhor. Fique firmado na palavra. Ainda que você não entenda o que está acontecendo, ainda que você se ache injustiçado, algumas coisas estão acontecendo e você olha para você mesmo e diz: poxa, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que alguém morreu numa hora dessa? Por que alguém que eu amo partiu para a eternidade? Por que a enfermidade chegou dentro do meu lar? Por que as portas não se abrem para mim se eu sou uma pessoa dedicada, temente a Deus, fiel ao Senhor? Deus sabe todas as coisas contribuem, Deus continua. Contribui, as coisas estão contribuindo, Deus está trabalhando. Esse contribuir significa Deus está trabalhando em teu favor. Entenda você ou não, saiba você ou não, Deus continua trabalhando em favor daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem. Olha só, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando de alegria. Olha só, preste bem atenção. Ele está falando aqui de alegria, de felicidade, de realizações, de prosperidade, muito bem. Essa é a parte boa, mas também, veja bem, mas também de sofrimentos, de tristezas, de perdas, de adversidades. Todas essas situações, todas estas coisas estão contribuindo para o nosso bem. Estão debaixo do controle de Deus, entenda você ou não. Porque nós queremos entender da nossa maneira, nós queremos as respostas lógicas para nós, e as respostas não vêm assim. Mas eu posso te afirmar que Deus está no controle de tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está trabalhando cada detalhe, veja bem, cada detalhe do universo. Nós não temos nem a noção disso. Das estrelas, porque há como que um nascedouro de estrelas. Estrelas nascem, estrelas estão morrendo. É interessante que estrelas que morrem, elas continuam ainda brilhando, o brilho dela continua ainda no espaço. Uma coisa incrível, né? Deus está trabalhando em cada detalhe do universo. Bem como Deus está trabalhando em cada detalhe da tua jornada, em cada detalhe, nas mínimas coisas da tua vida. Deus está trabalhando, Deus está no controle. Cuidar do universo não é fácil. Não. O universo é alguma coisa que não tem fim. Bilhões, trilhões de estrelas.
não temos a ideia do que é o universo, e Deus está cuidando de cada detalhe, de todo o universo. Todo o universo, para você ter uma ideia, é sustentado pelo poder das mãos de Deus. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por Ele. Está falando do verbo, está falando da palavra, está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada daquilo que foi feito. Tudo aquilo que foi criado, nada daquilo que foi feito se fez. Então, amado, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está debaixo do controle de Deus. Está debaixo do controle daquele que é o Senhor. Glória a Deus. E quando eu começo a ver essas coisas, através da própria palavra me mostrando, o meu coração se alegra. A esperança vem ao meu coração, e da minha boca pode sair um glória a Deus, glória a Deus. Deus está no controle. Em Isaías 64, no versículo 4, nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não há um Deus como esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? Você ama o Senhor? Está aguardando nele? Continue na tua caminhada com Deus, porque Deus está trabalhando em teu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta declaração desse versículo 28, este conforto se restringe, olha só, àqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todos, absolutamente todos, estão debaixo do controle de Deus. Mas, porém, aqueles que amam podem descansar nesta verdade, pode descansar nestas palavras. Todas as coisas contribuem para o bem. Coisas que às vezes são favoráveis ou não, estão trabalhando para o nosso bem. Mas daqueles que amam a Deus, ainda que a gente não entenda o porquê de muitas coisas, nós sabemos que Deus, Ele continua sentado no trono, no alto e sublime trono. Deus continua sentado no trono do universo. Ele é Deus. Ainda que a gente não entenda muitas coisas. Como não entendemos? Essa é a verdade. Ele conduz a história de acordo com o seu plano infalível. Porque Deus nunca falha. Nada sai do controle do Senhor. As coisas vão acontecer debaixo do controle de Deus. Isaías 40, versículo 12 ao versículo 15, nos diz assim: quem mediu, falando do quem é esse Deus Todo-Poderoso, quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como gotas de um balde, como pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. O mundo, as nações são para ele como um pó miúdo, como a gota de um balde, uma gota d'água num balde, e como o pó miúdo das balanças. Olha o tamanho do Senhor. Olha o tamanho do nosso Deus, a grandeza do Senhor. Ele está no controle, Ele cuida
Ele é o Senhor de todas as coisas. Todos aqueles que amam a Deus são aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Eu quero dizer que o convite é feito para todos. Em João capítulo 3, versículo 16, nos diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O convite é estendido a todos, mas só recebe aqueles que tomam posse. Só são favorecidos aqueles que tomam posse do sacrifício do Calvário, que tomam posse de Jesus Cristo na sua vida, reconhecem a morte de Jesus, reconhecem que são pecadores e que precisam de um Salvador. Esses se apropriam da palavra, esses se apropriam de Deus, da sua palavra poderosa. A base do amor não está em nós mesmos. Quando a palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a base desse amor não está no homem, não está em nós, mas está naquele que deu o amor, aquele que entregou a sua vida por nós. A base do amor está no Senhor. Se amamos a Deus, como 1 João no capítulo 4, 19, se amamos o Senhor, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro fomos amados. É por isso que a gente pode amar. Ninguém ama, ninguém é tão bom assim. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele nos ama de verdade. Então Ele nos amou primeiro. E se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, são aquelas pessoas que reconheceram Jesus, seu sacrifício na cruz do Calvário. Essas pessoas, Deus é favorável. Todas as coisas cooperam para o bem, tanto no tempo presente quanto na eternidade. Esse trabalhar de Deus é no tempo presente, é no futuro e também pela eternidade. Todas as coisas concorrem para o bem. No capítulo 8, versículo 30 de Romanos, nos diz assim: e aos que predestinou, a este chamou, e aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Já está falando de eternidade, está falando no céu, né? Todos aqueles que amam a Deus, que aceitaram o sacrifício de Jesus, têm o cuidado de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Esse cuidado não é só nesse tempo presente, esse cuidado é até a eternidade. Quando a igreja vai parar, vai pisar, a igreja vai colocar os seus pés na Nova Jerusalém. Esse cuidado de Deus é para sempre. No dia que você aceitou Jesus com o teu coração, creu no teu coração, como diz Romanos capítulo 9, em versículo 10 e diante, você creu no teu coração e confessou com a tua boca o senhorio de Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, Ele tomou posse da tua vida, Ele é quem comanda a tua vida, Ele cuida de você até o fim, até o final. Glórias ao nome de Senhor Jesus. Deus cuida de nós, Deus trabalha em nosso favor. Ainda que nós não entendamos muitas coisas, as respostas que nós temos aqui na terra. Muitas respostas nós vamos ter daqui a algum tempo. Como teve Jó. Jó queria a resposta de Deus no tempo de sofrimento, mas não teve a resposta naquele tempo de sofrimento. Depois que passou todo o sofrimento, todas as perdas que ele teve, depois veio a mão de Deus e veio a recompensa do Senhor sobre a vida de Jó. Foi que ele pôde então entender o trabalhar de Deus. Quando as coisas passaram, Deus curou ele, Deus restaurou, Deus deu filhos para ele novamente, Deus abençoou ele financeiramente. Então ele pôde entender todo aquele processo que aconteceu com ele. Às vezes durante a vida nós não entendemos um processo. Às vezes há momentos que parece que está sendo triturado, passando pelo um estreito muito difícil de você passar. Mas é um processo. Mas quando você chega do outro lado, mais tarde, você vai entender o porquê de todo aquele sofrimento. Essas respostas
A gente pode entender aqui em vida ainda mais velho. Você hoje tem sonhos de alguma coisa e mais tarde você vai entender o porquê de tanto esforço. Por que você lutou tanto? Você vai entender o trabalhar de Deus, o que aconteceu. Mas há respostas que só no céu, somente no céu nós vamos ter, quando estivermos com Jesus. É claro que você não vai sair perguntando, se não é tudo. Já pensou no céu todo mundo querendo perguntar, Senhor, por que isso, por que aquilo? O Espírito de Deus habitando em você, no céu nós teremos a mente como de Cristo. Você vai entender o porquê de todas as coisas. Nós entenderemos. Muitas respostas nós só teremos no céu. Só teremos no céu. Deixa Deus trabalhar. Deus continua trabalhando. Deus cuida de nós. Deus está trabalhando em nosso favor. Está preocupado com as coisas, com a situação, com as tuas finanças, preocupado com teus filhos, você está lutando? Está preocupado? Descansa teu coração. Jesus deu um conselho para os seus discípulos em Mateus capítulo 6, versículo 21, versículo 25, o 26, o 31 e o 33. Nos diz assim: não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Está falando para você não ficar com o coração demasiadamente preocupado em cima destas coisas. Nós lutamos, nós trabalhamos, nós fazemos aquilo que é a nossa parte, mas a gente não pode deixar que a ansiedade, senão isso se transforma numa ansiedade, se transforma numa enfermidade na alma, até mesmo numa depressão. Aprenda a descansar nas promessas de Deus. Não é para ficar preocupado quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida, olha que Jesus disse, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celestial as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja bem, Jesus está falando, se vosso Pai celestial cuida das árvores do céu, cuida da relva do campo, será que vocês não têm muito mais valor do que isso? Claro que tem. Porque eu e você somos a imagem, a semelhança, a imagem e semelhança do Senhor. Eu e você, Deus criou. Eu e você temos um espírito dentro de nós. Eu e você, um dia, vamos andar nas ruas de ouro e de cristal, no céu com Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não é para você deixar de trabalhar, não é para você deixar para lá e deixar para lá. Não. Você não pode deixar as preocupações desta vida sufocarem o teu coração e tirar a tua paz. Tirar a tua paz de espírito. Você não pode. Olha o conselho de Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vai acrescentar o pão, vai ter vestimenta, vai ter saúde, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter provisão, vai ter saúde, vai ter graça. Glória a Deus, glória a Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Separe um momento para Deus. Separe um momento para adorar a Deus. Tenha um momento para Deus. Glórias ao nome do Senhor. Todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus vai te dar sustento. Deus vai cuidar de você até a tua velhice, até quando você não tiver mais força. E vai atravessar com você os portais, entrar com você nos portais celestiais. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, maravilhoso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Glória a Deus. Você que serve a Deus, você que luta para ter uma vida cristã digna, uma vida cristã exemplar, continue falando do amor de Deus, continue sendo exemplo, continue lutando, sendo um bom trabalhador, um bom empregado ou um bom patrão, continue sendo temente a Deus, porque existe uma bênção de Deus sobre a tua vida. Existe uma bênção do Senhor para a tua casa, para o teu lar. Existe uma bênção do Senhor. Deus vai cuidar de você. Deus vai te sustentar. Ainda que você não entenda o momento que você está vivendo. Há momentos que nós não entendemos aquilo que passamos. Mas precisamos aprender a confiar no Senhor. Confie na palavra, confie em Deus, confia nas promessas, confie na bondade de Deus. Você é filho. Você é filho de Deus. Deus cuida dos seus filhos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Glória a Deus. Deus está trabalhando, Deus está se movendo, Deus está cuidando. Glória a Deus. Naquele dia que você viu as coisas bem ruins e difíceis para a tua vida, pode ter certeza, nesse dia difícil que você passou, quem sabe foi o dia de hoje, alguém que perdeu, alguém que ama, tenha certeza no consolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, está na terra, Ele vai consolar o teu coração. Vai consolar o teu coração e você vai passar. Porque quando o Senhor recolhe alguém para a eternidade, é sinal que chegou o tempo de recolher aquela rosa do jardim. É o tempo. Nós temos que entender isso. Existe um tempo certo para todas as coisas. E Deus recolhe tudo no tempo certo. E o nome do Senhor ainda tem que ser glorificado. Vemos o exemplo de Jó, quando ele perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, uma situação difícil. Ele disse: nu eu nasci e nu eu voltarei novamente. O Senhor me deu tudo isso que eu tenho, o Senhor me deu e o Senhor levou de volta. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele louvou a Deus. Mesmo na perda. É difícil, mas é a palavra. É difícil, mas é a palavra. E a palavra é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Continue dando glória a Deus na dor. Continue louvando o Senhor mesmo na dor. Mesmo com as lágrimas dos olhos. Mesmo com as feridas abertas. Continue louvando o nome do Senhor, porque Deus está trabalhando. E você vai tirar uma grande lição desses tempos difíceis. Você vai tirar uma grande lição desses momentos difíceis de adversidade. Você vai tirar uma grande lição para a tua vida. Você vai amadurecer. Você vai crescer como cristão, como pessoa. Você vai ser uma pessoa melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo 8, ainda ele podia dizer, olha só, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Olha que versículo lindo, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Em tudo nós vencemos por Jesus e com Jesus. Porque estou certo de que nem a morte, olha só, amados, olha esse trabalhar de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo que a gente não entenda nada, mas vamos continuar crendo. Nada vai te separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor do Senhor. Glória a Deus. No tempo da maior adversidade, sabe o que vai acontecer? No tempo em que as chamas forem mais quentes, que as dificuldades forem maior, sabe o que vai acontecer? A graça de Deus vai ser maior ainda. Glória a Jesus. Aleluia. A graça de Deus vai suplantar a dor. A graça de Deus vai suplantar o sofrimento. A graça de Deus vai superabundar. Glória a Deus. E a graça de Deus é a revelação do Jesus ressuscitado na nossa vida. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus para sempre. Exalta o nome do Senhor. Não pare de louvar, não pare de buscar a Deus, não pare de orar. Continue firme, continue na fé como cristão. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Não, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus para a cura, para a restauração, para mudar vidas. É esse Evangelho de Jesus que você crê e que eu creio. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Fica firme no Senhor. Deus está trabalhando. Deus continua trabalhando. Deus está se movendo, ainda que você não perceba e nem veja. Deus está trabalhando por você. De repente, você vai ver as portas se abrindo. De repente, a provisão vai chegar. De repente, aquilo que parece impossível vai acontecer. De repente, o enfermo, ele levanta do leito, é curado. Porque há poder no nome do Senhor Jesus. Deus tem seus propósitos e Ele continua a trabalhar. Glória a Deus, glória a Deus. Não deixa de louvar o nome do Senhor. Não deixa o inimigo das nossas almas arrancar o louvor da tua boca. Não deixa ninguém roubar a alegria de Deus que está dentro da tua vida. Não permita, não. Não. Quando estiver triste, ora a Deus. Pede para o Senhor alegrar o teu coração. Ele vai te alegrar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos estar fazendo uma oração nesse momento. Pai Celestial, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor está presente. Ainda que nós não entendamos muitas coisas, ainda que a gente não entenda as perdas, não entenda as situações difíceis, o porquê de muitas situações, porque não aconteceram, mas tudo está debaixo do teu controle. O Senhor é soberano, Senhor. As portas vão abrir quando o Senhor disser que sim. O enfermo vai ser curado quando o Senhor determinar que ele seja curado. O caído vai se levantar quando o Senhor determinar que ele se levante. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor é Deus. É o Senhor que salva. É o Senhor que restaura. É o Senhor quem cura. É o Senhor quem liberta. É o Senhor quem faz maravilhas. Vai levantando os que estão caídos. Vai alegrando os corações tristes. Aqueles que tiveram perda, Senhor, restaura os corações nesta noite. Levanta os que estão caídos, Senhor, no seu espírito. Pessoas que estão totalmente desanimadas. Levanta, Senhor, acrescenta a fé do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que o teu povo possa ver e contemplar o teu agir e o teu trabalhar, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, Pai, porque o Senhor está presente. Em nome de Jesus. Glória a Deus.